A gente chega então no versículo 13, aqui um outro parênteses, já conversei com vocês a respeito disso, e esse parênteses aqui ele traz os 3 espíritos imundos, é a 7ª passagem entre parênteses, no livro de Apocalipse, é inserida entre a 6ª e a 7ª taça, e com isso os eventos irão cumprir-se na ordem dada. Explica como os reis da terra, que não estiverem sob a autoridade do anticristo, serão convencidos a cooperar com ele no Armagedon. Espíritos imundos inspirarão embaixadores e operarão milagres por meio deles para convencerem os reis da terra que o sucesso de seu futuro está no esforço conjunto de todos para impedir Cristo de assumir o controle da terra em seu segundo advento. Eles inspirarão as nações a pelejarem contra Cristo, cumprindo o que está escrito no Salmo 2. Assim como Acabe foi seduzido por demônios a promover a batalha e a destruição em 2 Crônicas 18, as nações serão levadas para o Armagedon por demônios com a vã esperança de derrotar Cristo. Esses 3 espíritos imundos, este versículo dá a fonte dos poderes que inspirarão os homens a lutarem contra Cristo no Armagedon. Apocalipse 16:13, então, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos imundos como rãs, embora João tenha visto esses espíritos demoníacos em sua visão, eles serão invisíveis para todos os outros. Essas criaturas invisíveis estão agindo neste momento na terra, como tem estado desde a queda, e há apenas um poder que as afeta, e esse é o nome de Jesus. Esse trio ímpio confabula para conseguir a ajuda de outras nações quanto à batalha do Armagedon. Então esses espíritos imundos, Apocalipse 16, versículo 14, é logo o versículo seguinte aí. Esses são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora vejam que interessante esse texto aqui lá em 2 Crônicas, capítulo 18, a profecia de Micaías. Micaías prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? Ele pergunta, Deus perguntando aqui. E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Aí o Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vai e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Aqui o profeta Micaías está dizendo na cara do rei Acabe isso. Esse texto aqui eu vejo muito semelhante a esse de Apocalipse aqui, muito semelhante. Eu acredito que vai ser mais ou menos dessa forma que vai acontecer. Um espírito de mentira, de engano, e isso de fato a própria palavra diz que falsos profetas, a mentira também vai imperar nesse tempo aí. O caráter do homem da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 1 Timóteo 4:1, falando da apostasia nos últimos tempos, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 2 Pedro 2:1 fala dos falsos mestres,
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ainda sobre os espíritos imundos, 1 João 4, versículo 1 ao 3, falsos profetas: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o versículo 14 diz: Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele está se referindo aqui à batalha do Armagedon. Esse comentarista aqui, ele fala desses espíritos de demônios, refere-se ao grande número de espíritos demoníacos que operam juntamente com os 3 espíritos imundos. Fazem sinais que serão provavelmente feitos por meio do falso profeta e outros. Revela o fato de que nem todos os milagres são necessariamente de Deus. Eu concordo mais com esse autor aqui. Ele fala dos falsos profetas. Acredito que muito vai ser isso também, né? Eles vão enviar falsos profetas pelo mundo. O outro ali ele coloca como embaixadores. Também não descartamos essa possibilidade. Esses espíritos de demônios, eu acredito que até no Brasil esses espíritos de demônios estão agindo aí, principalmente neste ano, nos últimos dias, nos últimos meses. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 3, contra os falsos profetas. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. As profecias dos falsos profetas de Israel, registrado lá em 1 Reis 22:6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esse é o mesmo contexto aqui de Acabe. Então eles estão dizendo aqui: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Na verdade é mentira, o rei Acabe iria morrer aqui nesse episódio. Novo Testamento, Mateus 24:24, os falsos cristos e os falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. João 8:44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os falsos apóstolos, quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 11:13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então vai ser um período de muita enganação ali, durante a grande tribulação, principalmente nos 3 anos e meio finais ali. A besta que emerge da terra, que é o falso profeta, Apocalipse 13, 13 e 14.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Esse comentarista aqui, ele diz que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Como é óbvio aqui, há nações que o anticristo não controla, cuja ajuda ele procurará. Porém, embora ele pense que tudo isso é plano seu, o Deus Todo-Poderoso está de fato orquestrando todos os acontecimentos. O anticristo pensará que destruirá Israel, mas na realidade Deus o destruirá. Aleluia. Salmo 2, versículo 2 e 3, a conspiração dos reis da terra contra Deus. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. E aqui já falando sobre as tropas que serão congregadas de Gog, Ezequiel 38, 9, então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. E Mateus 24, 11, aqui os falsos profetas escatológicos, que a gente vinha comentando. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso tem algumas referências, não vou ler todas. Aqui mesmo, no capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 16, a gente vai deixar para terça-feira ver essa parte final. Os exércitos do anticristo congregados no Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E dois spoilers em Apocalipse, capítulo 17 e 14, também sobre a batalha do Armagedon. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 19, 19, a batalha do Armagedon também. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Falaremos também mais à frente sobre ele. Nessa primeira parte, paramos aqui no meio do sexto flagelo. A gente vai terminar ele na próxima terça-feira, esses dois últimos versículos, e partimos para o último, sétimo flagelo.